Meus queridos irmãos, boa noite, muita paz a todos. Nós hoje vamos trazer esse tema, homossexualidade e família, que abordamos primeiramente há algumas semanas atrás, quando estivemos em Chicago. E desde então já recebemos uma série de e-mails, de ligações, pessoas entrando em contato. E a primeira coisa que as pessoas têm nos pedido são referências literárias de onde saiu a informação, o conteúdo que a gente vai apresentar. Então, nós acrescentamos esse slide, que são as fontes principais do nosso estudo. Como sempre, na área de sexualidade, um dos livros mais recomendados, uma das fontes mais seguras, o livro Vida e Sexo, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nós utilizamos o livro Além do Rosa e do Azul, do companheiro Gibson Bastos, companheiro que frequenta a Casa de Leon Denis, no Rio de Janeiro. O livro é produzido pela editora do Centro Leon Denis. E mais recentemente, o trabalho significativo do companheiro Andrei Moreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Associação Médica Espírita de Minas Gerais, com um trabalho grande na área de sexualidade. Ele lançou esse livro, Homossexualidade, sob a luz do Espírito Imortal, que nós realmente recomendamos a todos aqueles que têm interesse nessa área. E para começar, a gente tem um vídeo em inglês, mas trouxemos aqui traduzido o texto em português desse vídeo no YouTube, que recebeu mais de não sei quantos milhões de cliques, né, de pessoas que assistiram. Como foi falado, o vídeo ficou viral, né? Quer dizer, foi um fenômeno na internet. E a gente aqui traduziu, então, as palavras desse jovem de 19 anos de Iowa, Zach Wahls. No seu discurso em Iowa, para os senadores dentro para tentando mudar a legislação de Iowa, ele se levantou e falou: "Boa noite, Mr. Chairman. Meu nome é Zach Wahls. Sou a 6ª geração de uma família de Iowa e sou estudante de engenharia na Universidade de Iowa. Eu fui criado por 2 mulheres. Minha mãe biológica, Terry, disse aos seus pais que ela estava grávida, que a inseminação artificial havia funcionado e eles não prestaram qualquer atenção ao fato. Somente depois que eu nasci e eles me viram com a graciosidade de uma criança, que eles assumiram que estavam felizes de ter um outro neto. Infelizmente, nenhum deles viveu o suficiente para ver minha mãe se casar com sua parceira Jackie, de 15 anos, em 2009. Minha irmã mais nova e única irmã nasceu em 1994. Nós somos irmãos por parte de mãe e temos o mesmo doador, o que é legal para mim. O que eu quero dizer é que minha família não é tão diferente de nenhuma outra família de Iowa. Nós vamos à igreja juntos, jantamos juntos e passamos férias juntos. E a gente também tem momentos difíceis, a gente briga, sabe? Minha mãe Terry foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000. É uma doença terrível que a pôs em uma cadeira de rodas. Nós temos nossas lutas. Mas você sabe, nós somos Iowans. Nós lutamos nossas próprias batalhas. Tudo que nós esperamos é um tratamento igual e justo de nosso governo. Como estudante da Universidade de Iowa, a questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo sempre acontece e a pergunta: os gays podem criar filhos? Sempre surge. A maior parte das vezes, as pessoas ficam em silêncio porque ninguém sabe mesmo a resposta. Aí eu levanto a minha mão e digo: eu fui criado por um casal gay e estou muito bem. Minha nota no ACT teste cai em 99%. Eu sou um escoteiro da categoria Eagle. Eu sou dono do meu próprio negócio. Se eu fosse seu filho, Mr. Chairman, acho que você estaria orgulhoso de mim. Eu realmente não sou diferente de nenhuma de suas crianças. Minha família não é diferente da sua. Afinal de contas,
O senso de valor de sua família não vem do fato do Estado dizer parabéns, você está casado. Não. O senso de família vem do compromisso que estabelecemos uns com os outros, do compromisso de trabalhar juntos os dias difíceis para aproveitarmos os dias felizes. O senso de família vem do amor que nos une, isto é o que faz uma família. O que vocês estão votando hoje não é para nos mudar, não é para mudar as nossas famílias, mas sim como a lei nos vê e como a lei nos trata. Vocês estão votando pela primeira vez na história de nosso Estado para inserir discriminação na nossa Constituição. Vocês estão dizendo aos Iowans que alguns dos seus cidadãos são cidadãos de segunda classe que não têm o direito de casar-se com a pessoa que eles amam. Essa votação vai afetar a minha família, a sua. Nas próximas 2 horas, eu tenho certeza, nós vamos escutar o quão danoso é para uma criança ser criada por um casal gay. Mas nos meus 19 anos, nunca houve uma ocasião que eu tenha sido confrontado por alguém que tenha se dado conta por si próprio que eu fui criado por um casal gay. E você sabe por quê? Porque a orientação sexual das minhas mães não afeta em nada o meu caráter. Obrigada. E num outro discurso que ele fez em uma convenção política em 2004, ele disse: quando eu tinha 12 anos, eu estava assistindo a convenção política de 2004. Eu me lembro dos políticos falando sobre a necessidade de proteger o casamento contra famílias como a minha. Acreditar que casamento seja entre um homem e uma mulher não é uma posição radical. Para muitas pessoas é uma questão de fé. Nós respeitamos isso. Assistindo à convenção, no entanto, eu me senti confuso e frustrado. Porque os políticos pensam que minha família não é uma família real. O governador Y diz que ele é contra casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque toda criança merece uma mãe e um pai. Eu penso que toda criança merece uma família tão amorosa e comprometida como a minha. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre algumas ideias que o Zach Wahls aborda nesses 2 discursos que ele faz hoje sobre a ótica do espírito imortal. E para falarmos destes assuntos, não é? A homossexualidade, o casamento entre gays, a constituição da família entre a comunidade homossexual, que são questões que se tornam, nesse momento, mais visíveis na nossa sociedade, é preciso que a gente primeiro fale de algumas ideias básicas que criem uma base, não é? Para a gente pensar essas questões mais adiante. Então vamos começar com esses blocos de ideias. O primeiro deles, de que nós somos espíritos imortais. Nós vamos pensar a questão da homossexualidade e da sexualidade sob a perspectiva do espírito. É óbvio, mas não é óbvio. É óbvio porque todos nós acreditamos que somos espíritos, mas não é óbvio porque as nossas vidas diárias, as nossas ações, os nossos pensamentos não refletem a nossa crença, na maior parte das vezes. Muitas vezes nós ainda agimos, pensamos e sentimos como se a realidade material fosse a realidade determinante e essencial das nossas vidas. Então, com a questão da sexualidade, não vai ser diferente. Então, é preciso que a gente diga que tudo que vamos falar é sob a ótica de um espírito imortal. Um espírito que, segundo a questão 200 de O Livro dos Espíritos, os espíritos dizem a Kardec que o espírito não tem sexo como nós entendemos. E eles complementam a resposta dizendo que a maneira que nós entendemos o sexo é como ela se correlaciona com a manifestação do sexo no corpo físico, no gênero feminino e masculino. Essa é a nossa concepção de sexo ligada à questão de gênero masculino e feminino, que é uma condição do corpo físico.
E como condição do corpo físico, é uma condição transitória. É uma vestimenta que não define a sexualidade ou o indivíduo na sua essência. Então isso é fácil de pensar. Se alguém me perguntar quem é você, e eu disser que eu sou Suzana, o que acontece com a minha reencarnação de Joaquim? Não é? Então, quem sou eu? Suzana, Priscila, né? Carlos. Quem sabe quantas encarnações eu já tive? Quem sabe que nomes eu já tive? O meu nome e a minha identidade nessa vida, nessa vestimenta, não falam do ser essencial e espiritual que eu sou. Falam de uma condição transitória em que eu me encontro. Então, ainda dentro dessa questão, os espíritas vão dizer que para os espíritos, não é? A questão do sexo tem a ver com o amor, com a afinidade, com a simpatia entre os espíritos. Então não tem a ver com os gêneros masculino e feminino como nós entendemos no corpo físico. Muito bem. Há duas forças principais no universo. A força mais potente do universo é a força do amor. Deus é amor. A fonte de tudo é uma fonte de amor. Nós somos criados dessa fonte de amor, somos filhos, frutos do amor, e a missão, a razão das nossas existências, maior e final e única, é de que nós venhamos a aprender a nos amarmos uns aos outros como irmãos e irmãs, filhos de Deus, como espíritos ligados nessa irmandade divina. Então, os papéis que assumimos na vida transitória da carne são só isso, são papéis. A minha mãe está a minha mãe. Na verdade, a minha mãe é um espírito amigo meu, com quem eu tenho afinidade, porque amanhã, numa outra encarnação, ela vai ser uma amiga que eu vou encontrar no centro espírita. Ou ela vai ser uma prima, ou ela vai ser alguém que eu não vou nem encontrar na próxima reencarnação, posso encontrar numa encarnação futura, não é? Então, nós ocupamos papéis na família e na sociedade, todos estes papéis com uma finalidade. Eles são instrumentos para que a gente pratique o amor sob vários ângulos, para que nós possamos constituir amanhã ou depois a grande família universal de irmãos que somos todos filhos de Deus. Então, isso é importante. Essa é a essência das nossas existências e esse é o objetivo das nossas existências. Se a gente pensar que Deus se preocupa com alguma coisa, eu diria: Deus está preocupado em saber se nós estamos aprendendo a amar uns aos outros. Muito bem. Tem uma outra força muito poderosa no universo, que é a força da energia sexual. A energia sexual é a energia da criação, é a energia da ação. Então, quando nós pensamos na criação de um novo planeta, é a energia sexual em movimento. É a energia da criação, a energia criadora, que cria tudo. Cria os planetas, cria as estrelas, cria as formas físicas, cria as minhas construções quando eu estou trabalhando com os meus pacientes, nos meus processos de criatividade. É a força criadora do ator, das artes, da música. Em tudo, a força criadora está presente, não é? Então, essa é a energia sexual, a energia da criação. Temos a questão da reencarnação. Então, esse espírito é criado com o objetivo de aprender a amar. Ele tem que fazer uma trajetória. Nessa trajetória, ele encarna na vida física diversas vezes. Algumas encarnações, ele vai encarnar num corpo físico, numa vestimenta feminina. Outras encarnações, ele vai passar pela experiência de uma vestimenta masculina.
para que essas experiências na vestimenta feminina e na vestimenta masculina, cada uma delas vai proporcionar ao espírito situações de aprendizado diferentes, situações que no final da jornada vão se complementar e ajudar o espírito no desenvolvimento de todas as suas potencialidades. E Emmanuel, em Vida e Sexo, vai então dizer para nós que, como decorrência desse processo de encarnação, todos nós passamos pela encarnação em ambos sexos, os espíritos vão ter, quase sem exceção, dentro de si mesmos, o que ele chama de bissexualidade psíquica. Ou seja, temporariamente, nesse estágio que nós estamos, a nossa sexualidade é composta de um número X de experiências em corpos masculinos e em corpos femininos. Para mim, talvez, hipoteticamente, é só um exemplo, digamos que eu tenha 70% de experiências masculinas e 30%. Então, essa é a manifestação da minha bissexualidade. Todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Essa proporção vai ser resultado das vivências que nós tivemos mais ou menos dentro de um gênero, de acordo com o corpo físico que a gente habita no curso das encarnações. E aqui está o comentário de Emmanuel. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição feminina, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. E seguindo em diante, nós vamos olhar agora um outro conceito, um conceito de evolução de duas potências que nós temos dentro de nós, de duas forças que são reconhecidas dentro do Espiritismo, mas também são reconhecidas pelos orientais, por exemplo, de diversas formas. Uma delas, o conceito de Yin e Yang, não é? Que não são, como nós sabemos, forças opostas, mas são forças complementares. No processo da evolução, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais divinos. E essas forças são forças divinas dentro de nós. Da inteligência, da organização, da força, do cuidado, do acolhimento, da amorosidade. São forças que nós trazemos, todos nós, no nosso ser essencial, no nosso ser profundo, ou no nosso inconsciente, como quer que queiramos chamar. Então, quando nós somos criados, todos nós temos essas forças em potencial a serem desenvolvidas. A força do Yin e a força do Yang. No início da evolução, diz Jorge Andréa, no livro Forças Sexuais da Alma, o ser no início da evolução, ele está ou mais na escala do potencial masculino ou mais na escala do potencial feminino. Essa manifestação desse potencial masculino e feminino é uma manifestação de periferia. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que enquanto nós estamos no processo evolutivo, essa sexualidade, essas forças vão se manifestar de acordo e na proporção das experiências que nós tivemos, tanto na carne quanto fora dela. Então, fora do corpo físico, como o espírito se apresenta, masculino ou feminino? Vai se apresentar de acordo com a soma das experiências que ele tem, se identificando mais na masculinidade ou mais na feminilidade, de acordo com o seu psiquismo. O que acontece com os espíritos superiores? Nos espíritos superiores, a sexualidade deles não se manifesta mais pela periferia, pelas zonas mais conscientes, mas vem das zonas inconscientes e profundas. Então, é uma sexualidade
onde os dois potenciais, o yin e o yang, foram completamente desenvolvidos, completamente integrados e não se identificam com qualquer um dos gêneros. Então a evolução do ser é uma evolução onde cada um de nós vai ter plenamente desenvolvido o potencial masculino, o potencial feminino. Estes potenciais, essas forças estarão completamente integradas e em equilíbrio, e esses seres não se identificam mais com nenhum gênero, eles não têm mais necessidade de encarnação, inclusive, não é? Não tem mais necessidade dessa vestimenta corporal transitória que faculta determinadas experiências para o desenvolvimento dessas forças. Então eles estão aqui. Então a evolução se faz desta forma, não é? Das extremidades para essa zona central, que é a integração das duas potencialidades. Então, com esses conceitos básicos, a gente entra no tema propriamente da noite. Vamos falar das possíveis causas da sexualidade humana. E a gente chama aí a atenção que, apesar do tópico ser homossexualidade, as causas são da sexualidade. Porque se a gente pegar, por exemplo, a primeira causa, consequência natural dos ecos emocionais de muitas vidas em um gênero. Essa é a razão da homossexualidade, da heterossexualidade, da bissexualidade, da de todas as sexualidades. Então, na verdade, se nós pusermos um olhar um pouco mais profundo, nós estamos falando das causas da sexualidade. Eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário que é absolutamente meu. É uma ideia minha, não está onde eu sei em nenhum livro. Eu gostaria de fazer uma observação entre os conceitos de natural e normal. Porque normal é tudo aquilo que a sociedade decide na sua posição evolutiva e no seu entendimento que é a norma. E natural é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus e da natureza. Então, nem tudo que é hoje estabelecido como normal é natural. Aliás, isso são palavras de Emmanuel em Vida em Sexo. Emmanuel diz claramente que os conceitos de normalidade que nós temos hoje vão mudar com relação à sexualidade. E muitas coisas que são consideradas abnormais não vão ser mais consideradas abnormais. Porque o conceito de normalidade, ele muda. Ele muda de acordo com a consciência, a evolução da consciência humana. Fora do campo da sexualidade, tantas coisas foram consideradas um dia normais e aceitáveis no comportamento humano, que hoje não são mais consideradas normais, não é verdade? E a sexualidade não escapa disso, e Emmanuel fala disso com bastante tranquilidade. Então, a parte que é minha é a seguinte: nós estamos falando de homossexualidade hoje, há uma necessidade de falarmos de homossexualidade porque nós partimos do princípio de que o normal é a heterossexualidade, ou o natural é a heterossexualidade. Porque eu não vi ninguém fazendo palestra hoje, até hoje para explicar o porquê que existe a heterossexualidade. Então, se nós estamos tendo a preocupação de explicar por que existe e entender a homossexualidade, é porque já estamos partindo do princípio de que o normal é a heterossexualidade, não é? Então é só uma questão para a gente pensar. Eu penso que no futuro nós vamos olhar para trás e vamos falar: really? Esse pessoal em 2012 passava tanto tempo discutindo essas questões? Não é? Na medida em que os nossos conceitos forem evoluindo. Mas isso é só uma observação minha, não vou dizer que é um pensamento meu, uma elucubração minha. Muito bem, mas se temos que falar da homossexualidade, então vamos falar. Consequência natural dos ecos emocionais de muitas vidas em um gênero. Condição que facilita o cumprimento de determinadas tarefas e missões. Condição regenerativa pelo abuso das faculdades genésicas.
condição decorrente de causas presentes, como processo educacional, traumas e cultura. Na verdade, a questão da homossexualidade é uma questão complexa, como qualquer questão de sexualidade. E não cabe, numa palestra curta como essa, nós abordarmos todos os aspectos. Então, nós vamos abordar 2 aspectos que têm uma relação mais direta com as vidas pretéritas e com a evolução do espírito. Começando por esse, consequência natural dos ecos emocionais de muitas vidas em um gênero. Isso aqui eu passei do inglês para o português e esqueci de mudar as animations, então ficou uma falha aqui. Consequência natural dos ecos emocionais de muitas vidas em um gênero. Vamos ver o que nos diz Allan Kardec. Pode ser decorrência do fato de o espírito encarnar muitas vezes em um determinado gênero, o que pode levá-lo a manter tanto a característica feminina ou masculina, tanto no estado de encarnado como de desencarnado. É somente em um determinado nível de progresso e desmaterialização que a influência da matéria é completamente eliminada junto com a ideia de gênero. Dessa forma, mesmo que o espírito experimente um novo gênero em uma nova vida, ele pode ainda manter seus gostos, tendências e a natureza do gênero que ele vivenciou anteriormente. Então, são nas palavras de Kardec, da Revista Espírita de 1861. Kardec fala para a gente exatamente disso. O espírito pode ter tido tantas encarnações em um gênero, ele ocupa agora um outro gênero e guarda ainda o quê? As tendências, o gosto, a natureza das experiências que ele teve em tantas vidas, em tantas encarnações. E ele reforça o que, ou melhor dizendo, Jorge Andréa reforça a ideia de Kardec, porque Kardec veio primeiro, que é a ideia do progresso, quando ele fala aí que vai chegar um momento em que nós vamos estar desmaterializados, já não precisamos dessa matéria, que é um instrumento somente, não é? E com essa desconexão da matéria, há também a desconexão com a ideia de gênero, homem e mulher. Seguindo em frente, a próxima causa seria, então, a condição regenerativa pelo abuso das faculdades genésicas. Essa é uma das condições que muitas vezes é abordada dentro da casa espírita. A pessoa chega, fala, eu estou assim com conflito porque eu estou percebendo umas tendências homossexuais. Meu filho, você destruiu famílias, lares, agora é uma prova, não é? Você tem que rezar muito, sublimar sua energia, não é? E vai por aí. Não vou nem entrar nos detalhes. Mas, de fato, se a gente olhar a sociedade de hoje e fizer uma análise de como nós lidamos com a energia sexual, todos nós, homossexuais, heterossexuais, qual é o uso que a gente faz dessa energia? Estamos usando essa energia para construção ou para destruição? Estamos canalizando essa energia para um amor mais profundo, para vivências mais altruístas? Ou ainda uma energia que está contaminada das nossas paixões, dos nossos desejos, muitas vezes, que tiram o nosso senso de responsabilidade, não é? Então a gente vê a facilidade com que as pessoas se envolvem sexualmente uma com as outras, sem qualquer afetividade, muitas vezes sem nem conhecer com quem você se deitou. A pessoa acorda no dia seguinte e não sabe o nome da pessoa que está do lado. Isso acontece tanto na nossa sociedade, não é? E as relações que se interrompem, não é? Tantas vezes os adultérios, a promiscuidade, o barateamento do sexo. Então, nós, sem qualquer julgamento nessa hora, a gente só faz uma análise para perceber o quê? De que é um problema na nossa sociedade. Um problema com repercussões em muitas áreas.
da sexualidade humana, para homossexuais, para heterossexuais. Então, sim, talvez seja o caso de muitos, devido à nossa condição moral ainda, que haja havido no momento daquele espírito, da vida daquele espírito, um mau uso dessa energia, ele se desrespeita, ele desrespeita uma outra pessoa, e ele talvez, então, no plano espiritual, no momento de autoanálise e lucidez, diz: eu quero voltar no gênero, numa vestimenta oposta, com determinados desafios de encarnar, por exemplo, faltou traduzir a primeira frase, de encarnar num gênero para aprender a valorizar aquele gênero que talvez ele tenha desvalorizado, para viver a experiência de ser uma minoria, para viver em sociedades onde a homossexualidade é vista como doença. E mesmo nas sociedades onde ela não é vista como doença, ainda assim, o preconceito contra o homossexual está tão entranhado nas nossas vivências, através das religiões, através das culturas no tempo, que muitas vezes, ainda que intelectualmente a gente entenda e diga: não, eu amo os gays, mas se você tem um filho e você desconfia que o seu filho é gay, eu não sei se você vai amar tantos gays mais, não é? Então são conceitos relativos e muitas vezes nós carregamos ainda uma carga enorme de preconceito. Não só os heterossexuais, os próprios homossexuais, não é? O sofrimento do homossexual muitas vezes vem do preconceito que ele mesmo traz dentro de si, da incapacidade de aceitação de si mesmo, que causa um sofrimento terrível muitas vezes. Então, o desafio dessa experiência é um desafio de autoaceitação e autoamor. A gente tem feito algumas palestras nesse tema e as pessoas escrevem pra gente: eu luto com a minha homossexualidade. Eu não consigo aceitar. Tantas pessoas chegam às portas do suicídio. Porque eu digo a vocês uma coisa: a nossa sociedade sofre um problema de autoestima, porque quando a gente se afasta de Deus, a gente perde contato com o divino dentro de nós. A gente esquece que nós somos seres divinos. Nós somos filhos de Deus. E todos nós nos esquecemos de um determinado nível dessa realidade e lutamos para gostar de nós mesmos. Então você pega uma pessoa que está numa condição em que a sociedade à sua volta, se não dizem palavra, dizem atitudes. Tem alguma coisa errada com você. E você absorve essa hostilidade, às vezes silenciosa, numa luta já difícil portas adentro de você mesmo, de gostar de você mesmo, de aceitar a você mesmo. E agora você tem que fazer esse processo diante de uma sociedade que muitas vezes não te aceita. Diante de pais espíritas, inclusive, que muitas vezes, na sua ignorância, na sua pequenez, às vezes, de pensamento e de percepção, pedem ao filho para sair de casa. A gente fala disso, de novo, baseado em pessoas que nos escrevem, que contam as suas histórias. Porque também dentro do espiritismo há muito preconceito. Há centros espíritas onde os companheiros homossexuais ainda são roubados a possibilidade de falar, de trabalhar, porque ainda é visto de uma certa forma como uma doença. Então, esses são os desafios. O desafio da construção de uma autoestima, de uma identidade. É preciso que você se aceite, que você viva em paz com você mesmo, com essa identidade, até para que você possa fazer um movimento de vida altruísta, não é? Porque quando a pessoa não se aceita, o mais provável é que ela vai entrar num movimento destrutivo. E aí a gente vê a caracterização do movimento gay nos bares, na promiscuidade, que não retrata
a realidade da sociedade gay, mas de muitas pessoas que estão vivendo um processo autodestrutivo por incapacidade de se autoamarem. A luta pelo direito natural da liberdade de amar um outro espírito e de constituir uma família. Alguma coisa que antes era granted, given, concedido. Né? Era acessível, agora você precisa que você lute pelo direito, que você faça um esforço, que você gaste muito dinheiro para que você consiga constituir e ter o direito da constituição dessa família. Então é um trabalho de quê? De transformação íntima, não é? É um trabalho como de todos nós, não é? Com determinados desafios, com desafios específicos. E talvez o maior desafio seja esse, o desafio, como o Zach Walsh falou, o nosso senso de família, a nossa valorização não vem do que o Estado decide é normal ou não. Não vem do que o mundo diz pra gente, olha, isso é o normal. Vem o amor, esse auto-amor, essa autoestima tem que vir da única referência segura que existe, que é Deus. Que é Deus. Nós não podemos nos apoiar nos referenciais de uma sociedade com preconceitos, com uma visão limitada, para retirarmos dessa sociedade, que dessa sociedade estabelece como normal, o nosso sentimento de auto-amor e autoestima tem que vir da consciência de que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Não há nada errado. Todo o processo, todas as experiências na carne são experiências naturais, ainda que não consideradas normais pelo mundo. Então isso a gente fala para as pessoas, muitas vezes. Qual é a tua referência? A nossa referência tem que ser Deus. Porque se a nossa referência for Deus, a gente encontra paz e consegue se amar. E diante dos desafios da sexualidade, a gente se pergunta então, qual é o caminho para todos nós? Qual é o caminho? Quais são os instrumentos? Onde estão os laboratórios para que a gente se reeduque, para que o espírito aprenda a lidar com a sua sexualidade, com a sua afetividade de uma maneira educada agora? Porque se é um problema de deseducação, o processo transformador é um processo de reeducação. E a reeducação passa por onde? Passa pelo casamento. Porque o casamento, segundo os espíritos nos dizem, e perguntaram, inclusive, a Emmanuel, olha lá. É permitido que duas pessoas do mesmo sexo vivam debaixo do mesmo teto, como marido e mulher. Em resposta a essa questão, o codificador da doutrina espírita adicionou a questão 695 de O Livro dos Espíritos, que diz: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Pergunta Kardec e respondem os espíritos: é um progresso alcançado pela raça humana inteira. Porque casar, meus amigos, é difícil pacas. Aliás, casar é fácil pacas, difícil é ficar casado. Não é? Casar é a coisa mais fácil do mundo. Agora, ficar casado é uma história séria. É progresso. É progresso. O que houve? O computador até se assustou. Ele concorda comigo. É progresso. O casamento é um dos laboratórios mais efetivos para o desenvolvimento do amor. E de um amor que precisa transcender, aprender a transcender o movimento da paixão, do ego, da adoração e entrar em níveis mais profundos de um amor companheiro, parceiro, de um amor que vai encontrar a sua profundidade exatamente na capacidade de vivência do casal, desses dias difíceis, como fala o Zach Walsh, para que eles possam compartilhar juntos os dias felizes de amanhã. Então é um trabalho de resistência,
é um trabalho, é um laboratório santo para qualquer alma de educação do sentimento. Adoção. A gente não poderia falar de todas as formas de constituição de família, não é? Mas diz o Evangelho segundo o Espiritismo que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, se nós, através da reprodução, somos capazes de fazer corpos, nós não produzimos o espírito que habita aquele corpo. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Então, o movimento da adoção é o movimento de alguém que se propõe, temporariamente, a trazer 2 espíritos, 3 espíritos, 1 espírito, quantos espíritos aquela família queira adotar, para a sua convivência. Apesar de não terem sido gerados pelo seu corpo, num movimento de amor incondicional, dizendo a Deus: eu vou temporariamente educar essas almas para devolvê-las à vida. Porque, na verdade, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida. Então, é uma escolha de um cuidar de outras criaturas, através de mais um dos laboratórios que Deus dá ao homem, que é o laboratório, a possibilidade do cuidar dos filhos. Filhos do coração, não é? Filhos que a gente traz para as nossas vidas pela vontade de amar, de dividir aquilo que a gente tem de bom. E a família, a constituição da família? Diz Emmanuel que a família é uma sagrada instituição criando um espaço onde os espíritos com compromissos passados podem se reencontrar para desenvolver na Terra a construtiva tarefa da real fraternidade. Então, a família é aquele templo. Nós sabemos que não há acaso na obra de Deus. Então, espíritos se reúnem por uma razão dentro do templo familiar para, mais uma vez, através de mais um exercício, de mais uma possibilidade, desenvolverem o amor num contexto estruturado, num contexto sagrado, num contexto divino, que educa todas as almas. É o trabalho de educação das almas, do espírito, não é? Então, famílias. Essas são as novas famílias que a gente vê hoje em dia dentro da nossa sociedade. Espíritos do mesmo sexo constituindo famílias, fazendo o exercício, a sua jornada de amor na Terra. E muitas vezes, como Zach Walsh diz, ele diz: eu assisti àquela convenção em 2004 e eu não entendo exatamente por que os políticos acham que a minha família é uma ameaça à sociedade. Porque o fato das minhas mães, ele falaria, terem afeto uma para outra não muda a maneira como você sente. Como você sente. Não muda o teu afeto, a tua atração sexual. Então a minha família não é uma ameaça para a sua família. A diversidade dentro da sociedade é sempre um elemento enriquecedor da vida. Há um livro interessante, escrito por Scott Page, onde ele fala de diversidade, que ele diz assim: decisões de grupo são melhores quando a decisão reflete várias perspectivas e maneiras de pensar. A chave está em pôr junto pessoas com diferentes backgrounds e experiências de vida. O resultado inicial é uma bagunça, mas é um resultado superior ao que se chega em grupos de pessoas que pensam de forma igual, escolhidas com base em larga experiência ou alto QI. Ou seja, se você tem um grupo de pessoas homogêneos, inteligentes ou com muita experiência, e você tem um grupo diverso, com perspectivas diferentes, aquele grupo no início vai ser um pouco mais turbulento, mas o resultado é mais rico. Então, uma sociedade diversa é uma sociedade rica, que nos convida a um exercício da tolerância, de olhar para o diferente, de pensar sobre o diferente. Então, acrescenta nas nossas experiências. E nesses minutos finais, a gente se estendeu um pouquinho mais, mas a gente queria apresentar algumas questões em termos de pesquisa que existe hoje em dia
dessa nova família, para que a gente entenda e conheça um pouquinho melhor quem são essas famílias. Então, uma das questões que a pesquisa nota é que essas relações que existem, longas e estáveis, são relações que mostram uma notável força e resiliência. Por quê? Porque, como a gente já concordou aqui, ficar casado não é um negócio fácil. Agora, se você está casado e você não tem o apoio legal da sociedade, você vai enfrentar determinados desafios que um casal heterossexual não enfrenta. Então, o casal heterossexual que se casa tem, por exemplo, todo um apoio financeiro com pagamento de taxas, não é? Coisas dessa natureza, que o casal homossexual não vai ter. Se um parceiro adoece e é hospitalizado, o outro não pode visitar. Então, há um número de fatores estressantes, não é? Fora a hostilidade, não é? Que a pessoa lida no dia a dia. Então, se nós aqui no centro pegássemos um casal gay que ande, digamos, de mão dada dentro do centro, algumas pessoas iam ficar um pouco desconfortáveis, não é? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Por que a gente não está acostumado com isso? Porque a maioria dos casais gays são obrigados a, apesar de todo o avanço, manter a sua afetividade dentro do armário. Então pensa assim, Ivan e Rob estão sempre de mãozinha dada, uma delícia. Uma delícia. Não seria ótimo se todos nós, gays e heterossexuais, pudéssemos sentar um dos lados dos outros e segurarmos nas mãos uns dos outros? Não é? Então é você viver uma relação, uma afetividade que você não pode expressar essa afetividade. E você conseguir passar por isso e manter uma relação longa e estável mostra um sinal notável de força e de resiliência. As famílias vão também enfrentar desafios únicos. Então, por exemplo, eu vou pedir licença a vocês e vou estender um pouquinho, vou me permitir passar um pouquinho do tempo, levando em consideração de que a palestra está sendo filmada e a gente não tem muitas oportunidades para abordar o tema. E eu gostaria de terminar com o material que a gente tem aqui. Então, a família ela vai apresentar determinados desafios únicos. Então, por exemplo, quem já não teve ou conhece uma família onde um filho se identifica mais com a mãe ou com o pai? Não é isso que acontece, porque isso também faz parte da nossa jornada de espíritos imortais e das nossas simpatias e das nossas experiências. Agora, se dentro do casal um parceiro adotou o filho e o outro não, e vai que o filho tem mais afinidade com o parceiro que fez a adoção, aquele outro já passa por um número de inseguranças, e o fato de não ter o papel e ser reconhecido legalmente como pai gera um outro nível de insegurança naquela pessoa. Então são coisas que parecem pequenas, mas que dentro do contexto da vida se tornam grandes desafios. Agora, a pesquisa mostra, por exemplo, alguns fatores interessantes. A divisão do trabalho nas famílias gays é mais igual. Há mais liberdade de papéis. Então a gente fala de uma sociedade que está avançando, de homens que vão expressar mais a sua feminilidade, heterossexuais, homossexuais, mulheres homossexuais e heterossexuais que vão desenvolver mais o seu potencial masculino, porque essa é a evolução, não é? E dentro dessas famílias a gente encontra mais flexibilidade nesse exercer de papéis. As crianças, apesar dos desafios que elas vão enfrentar, mostram uma saúde emocional bastante considerável. Não se percebe até agora nenhum problema diferente de qualquer outra criança. Não há influência. Pensava-se antes que se um casal gay cria uma criança, aquela criança vai ser homossexual ou tem mais tendência a ser homossexualidade. A pesquisa mostra
que famílias heterossexuais e homossexuais vão ter o mesmo número de crianças homossexuais. A influência dos pais ou a relação dos pais não afeta em nada. E noções de gênero mais flexíveis. Agora eu vou contar o que isso significa. Significa assim, na nossa sociedade a gente definiu o que menino faz e o que menina faz. Então, são questões que nós estabelecemos como normais. Então, na minha casa, nós somos 3 mulheres e um homem. De 2 anos e meio, mas já é um homenzinho. E aí, a minha filha resolveu pintar as unhas. E o Jake quis pintar as unhas também. E a minha primeira reação foi, meu filho, isso é coisa de menina. Aí, Sherry vira pra mim e fala assim, por que você está falando isso pro menino? Aí eu falo, não sei. Aí você pensa, não é? É coisa de menino. Então nós estabelecemos que menina pinta unha e menino não pinta, não é? E aí eu falei assim pra ele, aí aquilo me fez repensar a minha própria, porque tá dentro da gente, não é? Fez pensar a minha própria postura, eu falei assim pra ele, meu filho pinta unha, pode pintar unha, que coisa você quer pintar? Porque a questão é, se ele pintar unha, ele vai ser mais ou menos menino? Não. E se ele for gay? Isso vai ser um problema? Bom, espero que não. Não é? Mas é interessante porque a gente se sente ameaçado por essa questão. Pensem, se você tem uma família tradicional e o menino quer botar uma saia ou alguma coisa, a mãe, às vezes, quase tem um ataque. Por quê, hein? Por quê? É como se a gente se sentisse ameaçado. É como se a criança querendo mostrar, brincar a sua fantasia ou expressar que seja uma feminilidade, aquilo se torna uma ameaça. Ameaça a quê exatamente? A quê exatamente? Não é? Então são coisas que a gente coloca para a gente pensar porque a gente também pensa. Não é? A gente também continua trabalhando dentro da nossa própria vivência. Mas a pesquisa mostra que essas crianças que crescem nessas famílias crescem com essas noções de gênero um pouco mais flexíveis. Então, para a gente começar a fechar, o importante é que a gente seja quem a gente é e ame quem a gente ame. E a gente gostaria de terminar, fechar pensando nessa questão, fazendo um convite, na verdade, para que quando nós olharmos a questão da homossexualidade, nós possamos pensar sob a perspectiva de um novo paradigma. Porque até então o paradigma foi o paradigma do pecado, da doença e da culpa. E eu queria que a gente pensasse a partir de hoje como um paradigma de iluminação, como um paradigma bênção. Porque tudo na vida, todas as situações que nos chegam às nossas mãos são situações de bênção, são situações de trabalho que, quando utilizadas da maneira correta, quando canalizadas de forma altruísta, são movimentos, são possibilidades de libertação da alma, de libertação, como nós falávamos. O que Deus espera de nós no final do dia, no final da vida? Quando nós chegarmos lá do outro lado e tivermos que fazer uma análise da nossa consciência, o que será que a gente vai se perguntar? Será que eu amei o tanto que eu podia amar? Será que eu fui companheiro? Será que eu fui leal? Será que eu consegui renunciar? Será que eu consegui estar numa relação estável? Será que eu estou melhor do que ontem? Não é? É isso que realmente vale. E é preciso que a gente seja feliz da maneira que a gente é. Porque se a gente não consegue se aceitar, se a gente não consegue se amar, isso vai afetar. André Luiz tem uma fala muito bonita, que a gente já usou em outra palestra, mas a gente rouba do indivíduo a capacidade de realização, a capacidade de construção, porque ele vive num processo de negação de si mesmo, roubando de si mesmo a possibilidade de fazer tanto bem, de criar tanta luz, de amar, não é? Então, olhar a questão da homossexualidade, da sexualidade como
uma bênção, não como um pecado, não como uma doença. E procurar, dentro do centro espírita, também ir para frente, não é? Que o centro espírita não seja somente um espaço onde as pessoas possam... no meu centro espírita as pessoas sabem mais ou menos, né, que eu sou gay, né? E aí é assim, eu falei disso no domingo, eu acho, sei lá onde mais é que eu falei, não é? O nosso desconforto funciona mais ou menos assim. Eu não chego para Rob, eu vou pegar neles porque eles são o casal 20 do centro, eu não chego para Rob e pergunto para Rob, como vai ser o amigo Ivan? Não. Rob, como vai ser o marido Ivan? Não é? As pessoas chegam para mim e falam assim, oi Suzana, como vai sua amiga Sherry? Porque ela é minha amiga, é verdade, mas ela é minha companheira, ela é minha esposa, não é? E quando eu falo do seu marido e da sua mulher, eu não chamo eles de amigo, mas a gente não encontra palavras, a gente não encontra jeito, não é? Porque é a nossa dificuldade, é a nossa limitação em dar consentimento. Aí eu falo sério, vai bem, tô rindo por dentro, né? Um sorriso assim, olhando o próprio desconforto da pessoa, não é? E tipo, vai bem, né? Então o desafio para o Centro Espírita é que a gente seja espaços realmente inclusivos, onde a gente mostre para as pessoas que é ok elas serem quem elas são e gostar de quem elas gostam, e se elas quiserem assistir a palestra segurando a mão, tudo bem, não tem problema. Algumas pessoas vão ficar assim um pouquinho duras na cadeira, mas daqui a pouco elas relaxam. Daqui a pouco elas relaxam, não é? E a necessidade do Centro Espírita de mostrar às crianças, no processo de evangelização, por exemplo, essa diversidade de famílias que existe. Então, as nossas historinhas, quando a gente fala de família, não podem ser mais mamãe e papai, porque a gente vive numa sociedade onde a gente tem fertilização in vitro. Há mães solteiras que fazem os seus filhos através de bancos de esperma. Essa é a realidade da nossa sociedade, não estou nem falando mais de homossexualidade. Então, quando a gente falar para os nossos filhos, quando a gente falar nas nossas evangelizações, é preciso falar de uma sociedade em transição, científica, não é? Com novas possibilidades, incluir todas essas possibilidades dentro da educação das nossas crianças. Eu vou contar mais uma história, vale a pena, é bem engraçada, para ficar registrado. Então, porque falta para essas crianças uma referência, não é? Como falta para a menina, que é da escola das minhas crianças. Então, eu levo as minhas crianças, a menina tem uns 6 anos, e ela olha para mim e fala assim, are you the mommy? Sim. E a outra? Também. E aí no dia seguinte, eu deixo as minhas crianças, ela olha para mim, are you the mommy? The other one too? E isso foi várias semanas. Até que um dia eu levei as minhas crianças, deixei, e ela olhou para mim e falou assim, já sei. E eu pensando comigo mesmo, encontrou a solução para o meu caso. Já sei, ela falou para mim. A outra é a mommy. And you are the grandma. Então isso acontece em uma sociedade onde as referências que as nossas crianças têm são essas, de uma família tradicional heterossexual, não é? Então, essa é uma historinha que a gente conta muitas vezes à noite, quando a gente coloca as nossas crianças para dormir, para introduzirem para eles a questão da diversidade das famílias, para que eles entendam que há famílias de todos os tipos. O livro da família. Algumas famílias são grandes, outras famílias são pequenas. Algumas famílias são da mesma cor, outras famílias são de cores diferentes. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem com seus animais.
Algumas famílias têm madrasta, padrastos e enteados e enteadas. Algumas famílias adotam crianças. Algumas famílias têm 2 mães e 2 pais. Algumas famílias comem a mesma coisa. Algumas famílias comem coisas diferentes. Algumas famílias são muito barulhentas. Outras gostam de ficar quietas. Algumas famílias são bagunçadas, sujas. Outras gostam de serem limpinhas. Todas as famílias podem ajudar umas às outras a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, não importa o tipo que ela seja. Muito obrigado.